Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós entendemos bem a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo isso, eu não tenho a menor dúvida. E nós não víamos algo parecido em todo o mundo há muitas décadas. Desde a Segunda Guerra Mundial não tínhamos algo que mobilizasse o mundo dessa forma. E se comparar à época da Segunda Guerra, nós podemos dizer que esta crise, ela ainda é de proporções muito maiores. Por quê? Porque a sociedade mudou demais da década de 40 para os dias de hoje. Então nós temos um cenário com um contingente mundial de pessoas infinitamente maior. A complexidade da sociedade moderna, das nações, o volume de habitantes na Terra é muito maior. Isso faz com que essa crise tenha proporções muito maiores do que as que se deu na Primeira, na Segunda Grande Guerra Mundial. Então todo o sistema econômico está abalado, as nações estão em pânico, e milhares de pessoas lutando pela vida ou para encontrar uma solução favorável. E o que mais se manifesta em todo o mundo é de fato o descontrole dos homens, é a incerteza que os ronda. Parece que ficou claro que eles não têm noção do que fazer, não sabem o que fazer, estão perdidos. E nós, como a Igreja do Senhor, não ficamos de fora disso. Também estamos envolvidos em tudo isso e somos praticamente 100% afetados em tudo que ocorre. E eu quero deixar o que com você? Isso não veio por acaso, isso não está aí, à deriva. Eu costumo dizer que as tribulações, as tempestades, elas são pedagógicas. O que é isso? Elas têm uma lição por detrás. Se Deus está no controle de tudo isso, e Ele determina quando isso inicia, quando isso cessa, se isso vem da providência dEle, vem por um propósito, vem com uma finalidade, há uma lição a ser aplicada com essa pandemia. Então você que está em casa, não pode simplesmente querer viver livre dela. É muito medíocre isso. Nós somos pessoas dotadas da mente de Cristo, de um processamento mental que transcende o processamento mental dos homens comuns. E nós não podemos ficar limitados apenas ao campo das emoções. O que é isso? Só querer ficar livre. Como se a epidemia, a peste, a crise, fosse a crise pela crise. E nós, trancafiados em nossos aposentos, querendo apenas que ela saia, só isso. Nós somos dotados de discernimento, se nós compreendemos à luz do texto sagrado, e ao longo da história da igreja, que Deus enviou pragas no Antigo e no Novo Testamento, Deus tem controle sobre as forças cegas, sobre a matéria inanimada. Se Deus controla a água, o fogo, os elementos na natureza, o vento, se Deus na sua soberania determina, decreta, e se por trás da sua soberania está a sua onisciência, uma mente engenhosa, nós entendemos que há um propósito de todas as coisas, há um propósito de ser, de acontecer, de existir. Se há um propósito, então, nós conscientes disso, temos que saber qual é, tirar as lições, porque Deus tem algo a ensinar. Então, se eu só apenas desejo o fim disso, é uma mentalidade pagã, é uma mentalidade medíocre,
O que eu quero dizer? Você precisa ir até Deus, você precisa estar diante dEle e perguntar: o que queres me ensinar com isso? Onde queres me levar? Quais reflexões tenho que fazer? Quais áreas da minha vida tenho que mudar? Note, é uma crise mundial que mobiliza e paralisa todos nós, e está se estendendo por um longo tempo, já a terceira, quarta semana. E isso nos leva a ter muito tempo para começar a fazer uma leitura. Então você deve fazer essa leitura. E isso não está aí por estar. Deus tem algo a ensinar a você. E a minha pergunta é, nessas 3 semanas de isolamento, de racionamento, de inflação, de pânico, de juízo divino, de morticínio, de colapso econômico, de notícias e notícias, você já tirou algum proveito? Deus já falou com você? Você entendeu as lições, a pedagogia da pandemia? Você fez uma avaliação, uma reflexão na sua vida como mulher? Como você tem se conduzido como esposa? Se conduzido como mãe? Se conduzido como profissional, como filha? Como você tem usado o seu corpo, sua mente, seus olhos? Como tem sido o seu relacionamento com Deus, sua aliança, sua fé? Parece que está tudo acontecendo e você está alheio, aéreo a essas coisas, vivendo uma rotina normal, comendo, dormindo, engordando, consumindo entretenimento, e naquele tédio de quarentena só esperando que passe. Acaba logo, passa, acaba logo, passa. Não, peraí. Deus tem uma lição, Ele quer chamar a sua atenção. Você não entendeu ainda. Talvez você está colocando o trabalho acima de Deus, e Deus está impedindo você de trabalhar para dizer: ei, eu estou acima do trabalho. Reflita o que você está fazendo. Quantas horas você está trabalhando por dia? Quantos dias da semana? Quanto do trabalho ocupa seu tempo, seu coração, sua mente? Quanto seus olhos estão voltados para o dinheiro? Como você tem manipulado o dinheiro, conduzido o dinheiro, olhado para o dinheiro, visto o dinheiro? E Deus está dizendo: talvez eu tenha trazido isso para chamar a sua atenção e dizer: você está conduzindo essa área errado. Talvez Deus está fazendo isso porque muitos estão frios na fé. Muitos estão conduzindo a sua fé de forma superficial. O culto a Deus, a leitura da Escritura, a vida de oração, a santificação pessoal, ocupam um lugar pequeno na sua agenda. Algo sem valor, algo irrelevante, algo religioso. Talvez ele deixou de ser a sua pérola de grande valor. E projetos, e ideais, e sonhos, e objetivos materiais, acadêmicos, financeiros, tomaram o seu coração, tomaram sua mente, tomaram sua rotina. E Deus está usando essa pandemia para trazer você de volta, para trazer você para uma vida piedosa. Será que você não está ouvindo ainda, não entendeu? Está ignorando a voz de Deus, os alertas de Deus, as placas, as sinalizações de Deus? Quando eu olho para a história bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, todas as tragédias, coletivas ou individuais, naturais, econômicas ou políticas, tudo que acontecia com o povo de Deus, tinha uma finalidade: levar o povo a buscar a Deus. O povo se quebrantava, se humilhava, se separava para jejum, para oração, ia às Escrituras, consultava os sacerdotes, os profetas. Será que isso também não é Deus trazendo isso para te chamar para Ele?
para você renovar sua aliança, restaurar o altar em ruínas, retornar à vida devocional regular. Tem uma lição a pandemia: esfriar, aquecer novamente a sua fé, aquecer o seu coração, mostrar, meu irmão, que Ele é a fonte do nosso entusiasmo. Será que não é isso? Talvez seja o seu caso. Há uma lição. Talvez Ele está falando com os irmãos que estão ocultando pecados, fazendo concessão para os pecados, sendo amistosos com os pecados, ignorando os pecados. Ou mais ainda, preste atenção, talvez você não seja esse caso que de fato ignore o pecado, mas não o perceba. Entretanto, em momentos de adversidade, nós nos tornamos mais sensíveis aos nossos pecados. Nós começamos a refletir mais nas palavras que saem da nossa boca. Nós conseguimos refletir mais onde os nossos olhos trafegam. Nós conseguimos avaliar mais o que ocupa nossos pensamentos. Nós conseguimos ser mais sensíveis ao que ocupa, preenche o nosso coração. Nós começamos a olhar para o nosso corpo. Nós começamos a olhar para as nossas atitudes. Nós começamos nos tornamos mais sensíveis. E talvez é essa lição que Deus quer trazer a você com a pandemia. Ele quer santificar você. Ele quer que você abandone os ídolos, abandone os pecados. Ele quer que você os confesse, que você não seja amistoso com esse, ou que você não ignore aquele outro. Pecados que estão sendo tolerados, acariciados, justificados. Você se acomodou a eles, está caminhando com eles, fez uma amizade com eles. Isso considera graves os pecados explícitos, escabrosos, os pecados populares, os pecados públicos. E talvez se esqueceu que um só pensamento é motivo de Deus se entristecer. E Deus está te levando. Faça uma limpeza, remova os altos, os ídolos, delete, destrua, corte, abandone, deixe, mude, limpe-se. E talvez você está apenas desejando que a pandemia passe, que a crise passe, que passe a quarentena, que você volte a trabalhar, volte a ganhar dinheiro, volte a sorrir, volte a abraçar, Mas e a lição? Se é Deus quem está provocando, e tudo coopera para o nosso bem, e esse Deus trabalha de forma que sejamos conformados à imagem de Cristo, então Ele permitiu tudo isso para nos ensinar uma lição, para nos fazer crescer a estatura de Cristo, para nos aperfeiçoar, amadurecer, santificar. Então, isso não foi causado por ser, não foi causado à toa, à deriva, a esmo, em vão. Logo, eu seria um tolo de passar por tudo isso, sem extrair as lições, sem aprender as lições. E elas são individuais, é você indivíduo, você irmão está sendo afetado. Então vocês querem ouvir só mensagens positivas, triunfalistas, mensagens de livramento, mensagens de paz, mensagens de cura, mensagens de milagre, textos, eu vejo vocês postando nos status, só textos de fé, só textos, o Senhor está comigo, o Senhor me livrará na angústia, já vai passar, não temas, eu sou contigo. Então você está mostrando que só quer ser livre, mas e o aprendizado?
Então você não vai ler comentários do pastor Paulo Júnior, nem ver vídeos dele, você vai ver dos pregadores que falam de bênção, de promessa, para confortar o seu coração, né? O Senhor vai te livrar no dia da prova, o Senhor é mais forte que a tempestade, não temas, eu sou contigo, eu estendo a minha mão, eu desço com você na fornalha. Tá, ok, você só quer ser livrado, mas não é essa a verdade. Você precisa aprender. Talvez Deus queira isso. Santificação, purificação. Nós não somos, meu irmão, nós não fazemos parte mais de uma igreja pura. A igreja de Cristo está muito sofisticada, secularizada. A igreja de Cristo está muito atualizada com as novidades do mundo. Muito eletrônica, vulgar, sensual. E muitos irmãos estão sendo tomados pela sensualidade. Os modismos dos últimos anos, as vestimentas dos últimos anos, os entretenimentos da mídia secular, sabe? A frouxidão no combate contra o pecado. Pouco a pouco o mundo está entrando e ditando nossas tendências, ditando nossos costumes, ditando nossos modus operandi e modus vivendi. E às vezes Deus está dizendo, ei, basta! Está usando a pandemia para dizer, refreie a penetração do mundo, a penetração da sensualidade, a penetração do secularismo, a penetração do humanismo, a penetração da antropologia e sociologia no governo da igreja. João Calvino disse que o coração é uma fábrica de ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. O que significa? A pandemia, Deus está usando ela para que nós venhamos vasculhar nosso coração. Vasculha ele. Salomão vai dizer que se tiver que guardar algo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele é a sala de máquinas, ele é o núcleo do nosso ser. E se ele é uma fábrica de ídolos, sonde ele, veja quais são os seus ídolos. E Deus está dizendo, tem uma lição a pandemia, você entrar, penetrar, sondar, perscrutar as profundezas do seu coração, e ver quais ídolos há lá, e derrubá-los, porque só há lugar para um ídolo lá, um Deus, Yahvé, Jeová, Cristo Jesus. Veja o seu coração. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Sonde ele. Não é só dizer passa, passa, alivia, alivia, passa, passa, alivia, alivia, não quebra minha empresa, não quebra. Não! É o que há no meu coração. Mostra o meu coração. Quais são os ídolos que eu tenho erguido, erigido, queimado incenso, adorado, velado. Deuteronômio capítulo 8 diz, eu vos mandei pelo deserto para saber o que tinha no coração. O deserto expõe o que há no nosso coração. Sonda ele, igreja. Sonda o íntimo do seu ser. Sonda os corredores mais íntimos do seu ser. E veja o que há lá. Faça uma avaliação. É ridículo querer que tudo passe, se o Deus que nos ama, o Deus que trabalha por nós, o Deus que coopera tudo em nosso favor, é o Deus que está à frente disso. É ridículo. Pedir para que Deus nos livre sem cumprir seus propósitos, sem ensinar suas lições, sem nos santificar. E Ele quer que nos sondemos isso. Quais lições Ele pode te ensinar? Talvez uma das maiores que Ele está a ensinar é sobre a família. Quanto tempo você não convivia? Tanto tempo com a sua família.
quanto tempo não ficava tão próximo da esposa, tão próximo dos filhos, tão próximo dos pais, tão próximo do marido? Deus, será que não provocou isso? Não fez que com a quarentena forçada ocorresse com a finalidade de você explorar os seus entes queridos, de aprender a amar a esposa incondicionalmente, de aprender a submeter o marido como a igreja submete a Cristo, de criar os filhos na disciplina do Senhor, e você está aí só na internet? Você está passando tempo com eles? Será que não Deus fez isso? Deus não permitiu isso para a igreja brasileira começar a exercitar o culto familiar, exercitar o sacerdócio do marido? Os homens cristãos são omissos, não sabem o seu papel na sociedade, na igreja, nem na família. E agora com isso eles estão tendo que liderar, estão tendo que proteger, estão tendo que prover, estão tendo que interceder, estão tendo que licionar. E talvez Deus quer isso. Assuma a liderança do seu lar, assuma a liderança espiritual, assuma o discipulado do seu lar, inicie cultos familiares. Há uma pedagogia. Vocês que não tinham o hábito de fazer os cultos, Deus está dizendo, estão tanto tempo juntos, não há mais o culto público disponível, vão ter que iniciar o culto familiar. E você só quer que passa, e ainda não aprendeu a fazer o culto familiar. Talvez Deus está dizendo, eu quero que o homem assuma o seu papel de liderança. Você só quer voltar a trabalhar, e Deus tem uma lição na pandemia, tem uma pedagogia, tomar as rédeas da esposa, a rédea dos filhos, seu provedor, o protetor que os protege da ameaça espiritual e física, seu intercessor, o homem que passa a noite e se coloca de joelhos entre a família e Deus, e seu profeta, aquele que se debruça nas escrituras e transfere à família textos, doutrinas, teologia. Essa é uma lição. Talvez vocês, filhos, que desprezam os pais, que não amam os pais, que não honram os pais, Deus te ensina, conviva com eles, estime eles, leve eles em alta conta, se preocupe com eles, ligue para eles, assessore eles, provê para eles, proteja eles, defenda eles, interceda por eles, obedeça a eles. Você ainda talvez não vê o seu pai e a sua mãe como autoridades colocadas por Deus, não vê eles como sacerdotes do lar e pessoas que têm autoridade espiritual sobre você. Pode ser uma lição da pandemia, pode ser uma lição. Confinarmos no lar. Talvez você, querida esposa, eu tenho ouvido relatos que nesses dias de quarentena, muitas pessoas estão se revelando preguiçosas. E eu digo isso de mulheres, irmãs. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. A casa nesses dias de quarentena está uma baderna. Ela não lava direito, não limpa direito, não cozinha direito. O dia inteiro no sofá, nas mídias sociais, com os livros. Parece que está adorando a quarentena. E a quarentena está revelando toda a indolência, preguiça, todo o descaso, a incompetência. Será que Deus não está socando você no seu lar para dizer, ainda que a mulher seja dotada de dons, de estudo, de talentos, a prioridade dela é cuidar do seu marido, a prioridade é cuidar dos seus filhos, a prioridade é cuidar do seu lar, e agora você vai ter que cuidar do seu lar.
E parece que só está desejando, quero voltar à minha rotina, quero que a crise passe. E o Senhor está dizendo, há uma lição nessa pandemia. Eu quero ensinar você a exercer o ofício de mãe, exercer o ofício de esposa. Eu quero que você seja uma mulher sábia. A mulher sábia edifica o lar, constrói, sustenta, alicerça o lar. A mulher sábia faz isso. A tola destrói com as próprias mãos. Deus quer estar te ensinando isso, quer te ensinar a ser uma mulher virtuosa. Preste atenção, Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel, que escreve para ele, mostrando o modelo ideal de uma mulher, ou a mulher ideal para se casar é essa. Ele vai dizer, mulher virtuosa, mulher cheia de virtudes, quem achará? Ele está dizendo que essa mulher, é raríssimo encontrar uma mulher com essas características. O seu valor excede o dos rubis, é uma mulher muito especial, distinta. Agora sabe quais são as maiores qualidades? Quais são as maiores qualidades dessa mulher que é raro de se encontrar, que é distinta, que é difícil? Você, rapaz solteiro, está procurando uma mulher, essa de Provérbios 31 vai ser muito difícil de encontrar. Quais são as maiores qualidades dessa mulher? Você tem 11 versículos falando dela. Sabe quais são as maiores virtudes? Ela é mãe. Ela é esposa. Ela cuida do lar. Ela sabe limpar. Ela sabe passar. Ela sabe criar os filhos. Ela sabe cuidar do marido. Ela teme a Deus, ela estuda as Escrituras, ela é uma mulher de oração, ela cultua a Deus com os irmãos, e ela governa com maestria a sua casa. Como é que está a tua casa? Você, irmã que está me vendo, como é que está lá a tua cozinha agora? A pia, os quartos dos meninos, o quintal, a varanda, a despensa, o cesto de roupas, o cesto de lixo, os banheiros, os blindex. Como é que estão as roupas do marido? As roupas da criança, os estudos da criança. Como é que estão as suas roupas? Olha para o marido aí do lado, olha para ele, o marido, e pergunta, meu amor, você está satisfeito comigo? Como esposa, dona de casa, como mãe, cozinheira, como mulher do lar? Pergunte agora para os filhos, meus filhos, vocês estão satisfeitos comigo? Como mãe, educadora, como governanta, como cozinheira, como aquela que cuida das suas roupas, do corpo de vocês, da saúde de vocês? Pergunta para eles. Entendeu, irmãos? Nós temos, a pandemia tem uma pedagogia. Eu vou falar novamente. Presta atenção. Todas as pragas que ocorreram no Antigo Testamento, o dilúvio, quem enviou o dilúvio? O diabo? Os homens? Ou Deus? Deus. As 10 pragas do Egito, quem enviou? O diabo? O homem? Deus. A morte dos primogênitos, quem matou os primogênitos do Egito? Moisés? Satanás? Faraó? Deus. Foi Deus. A fome na época de José, quem enviou sobre a terra? Diabo? O homem? Deus. A seca nos dias de Elias, quem enviou a seca? Quem estava sob o controle da seca? Quem ordenou a seca? Elias? Jezabel, Acabe, Satanás? Deus. Quem fez com que a seca terminasse, voltasse a chover? Deus. Para quê? Deus não tinha nada que fazer no céu. Deus é um carrasco sem princípios.
Foi por acaso, Deus espirrou e aconteceu. Não. Veio da sua mente engenhosa. Veio por um propósito. Veio por um decreto. Veio com uma intenção. Veio com uma finalidade. Ele tinha uma intenção em fazer. Tinha lições a ensinar. Então, está claro que é Deus, não está? Tá. Dentro desse contexto, qual a posição que nós ocupamos? Somos os filhos de Deus, os eleitos, a igreja, coluna e baluarte da verdade. De modo que tudo o que acontece nos céus e na terra, acontece para o nosso bem, para que sejamos feitos conforme a imagem de Cristo, ok? Então eu tenho que entender que Deus está por trás de todo esse colapso mundial e essa pandemia, de forma que tudo o que ocorre tem como finalidade causar o bem a nós, nos conformar à imagem de Jesus, ou seja, se isso nos alcançou e veio da parte de Deus, tem uma finalidade benigna, positiva, santificadora, amadurecedora sobre nós. Então é o nosso dever não entender que isso é obra, não achar que isso é obra do acaso, está aí de forma aleatória, e tudo que devemos orar, Senhor, passa. Não. A oração deve ser: Senhor, eu não estou preocupado quanto tempo a pandemia ainda vai durar. Não estou preocupado qual é a intensidade que ela ainda vai atingir, os estragos que ela vai causar, quem a provocou, quem vai terminar com ela. Não estou preocupado com isso. Não é essa a preocupação, se eu vou trabalhar, não vou trabalhar, se vai atingir a minha área econômica, se vai atingir a minha área física, se vai atingir meu emprego, se vai atingir minha saúde, os desdobramentos disso. Não, não, não. O que eu quero saber é quais lições eu posso tirar dela. Porque o Senhor a permitiu na minha vida. Onde eu preciso mudar, como eu posso crescer. Esta deve ser nossa oração. Qual a finalidade dela ter me alcançado? Por que eu estou fazendo parte dela? Quais pecados eu devo abandonar? Quais caminhos seguir? Quais decisões tomar? O que fazer? O que recuar? E talvez a grande lição que Deus quer nos dar, nos ensinar, é aquilo que está na primeira carta ou na segunda carta do apóstolo Pedro. E assim como a vossa fé é provada pelo fogo, como ouro que perece. O ouro, para ser purificado, provado, ele é colocado em uma intensa temperatura, colocado sobre um fogo de altíssima temperatura. Pedro vai comparar nossa fé diante das provações, com este ouro, que é provado, testado pelo fogo, pela altíssima temperatura. Nós estamos passando uma crise, uma pandemia, uma tribulação, como um fogo de altíssima temperatura. Mas ele tem uma finalidade: provar a nossa fé.
É impressionante ver a quantidade de crentes atordoados, apavorados, desnorteados. Deus agora está expondo o seu cristianismo. Deus agora está revelando o quilate da sua aliança com Ele. Deus está pondo em prova sua fidelidade a Ele, seu amor a Ele, suas convicções cristãs. Diante da bonança, todos somos cristãos, todos amamos a Deus, ok? Quando as coisas estão boas, as águas estão tranquilas, todos congregam, todos leem, todos têm um vocabulário cristão, todos são doces, todos são amáveis. Entretanto, quando vem a provação, quando os mares se tornam revoltos, só os verdadeiros cristãos permanecem assim. Os que não são verdadeiros logo saem do barco, murmuram, questionam a Deus, questionam as Escrituras, desistem, recuam, viram as costas, esmorecem, desmaiam, fogem, tremem. Talvez essa epidemia veio por essa razão. Ele está testando, validando a sua fé, sua confiança nele, sua perseverança nas promessas, sua fidelidade à lei de Deus. Até quanto você se mantém fiel, obediente, santo, reto, andando nos seus caminhos. É impressionante notar que alguns cristãos nesse período, você não vê um versículo nos seus lábios. Você não vê eles se basearem, usar este momento e trazer versículos para contextualizar. Você não vê eles com as promessas de Deus na boca. Você não vê ele dizendo, isso são profecias do Senhor. Isso é cumprimento escatológico. Os santos serão preservados da tribulação. Eu não temo quem mata o corpo, temo quem mata a alma. Eu estou guardado debaixo das asas do Altíssimo. O Senhor sabe o que faz. E serem serem cobertos por uma paz perene, confiança, regozijo, mostrar uma fé sólida. Agora é a hora de usar os recursos. Agora é a hora de mostrar no que você está firmado. Agora é a hora de se agarrar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus. Dizer, não temas, quando vierem as águas, elas não me submergirão, e o fogo não me queimará, e os rios não me afogarão. Mas esses crentes não. Você vê a superficialidade. Nem sequer conhecem textos. Talvez é isso que Deus está planejando, testando a sua fé. Quando que a fé de Israel foi testada? Quando estavam diante de um mar e diante de um exército de Faraó. Quando a fé de Daniel foi testada? Quando ele foi jogado dentro da cova dos leões. Quando a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego foi testada? Quando eles foram jogados na fornalha. Não foi assim? Foi nessa hora que ela foi testada. Avaliada. Pois a nossa fé está sendo testada na fornalha da pandemia. Na cova dos leões da pandemia. Diante de um Golias chamado pandemia. E ao invés de você ficar desejando, passa Senhor, termina Senhor, não era melhor você aprender a lição
que Deus está trazendo, o soberano que controla tudo e o faz para o nosso bem, de modo que sejamos conformados, lapidados à imagem de Cristo. Não deveríamos dizer: Senhor, aumenta a minha fé, renova a minha aliança, Senhor, robustece a minha fé, me faz confiar no Senhor, não temer o homem, não temer os fatos, não temer os acontecimentos, mas descansar no seu poder, no seu governo, na sua soberania. Eu vou repetir novamente. As tribulações, as tempestades, os desertos, a pandemia do coronavírus é pedagógica. Não veio a esmo, não está aí à deriva, sem propósito. Deus está controlando isso. E isso tem uma finalidade, tem uma lição. Deus está falando através da pandemia, e eu preciso captar a mensagem individual e coletiva que Ele está trazendo. Eu preciso avaliar minha vida. Eu não posso ficar no computador, eu não posso ficar vendo mensagem, e desse tédio, abrir a geladeira toda hora e esborrachar num sofá. Eu preciso explorar esse momento, explorar a quarentena, explorar a pandemia e sair dela maduro, sair dela, eu preciso sair dela, crescer nela, me desenvolver. Irmãos, talvez você queria ouvir isso, né? A maioria de nós viemos de um contexto pentecostal, neopentecostal, triunfalista. Deus vai te livrar na pandemia, você é mais que vencedor, você vai sair disso melhor do que entrou, praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te sucederá, dias melhores virão, a igreja será guardada, aleluia, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, e é por isso que nós nos tornamos a igreja que somos hoje, ignorante, analfabeta, que não sabe se proteger nessas horas, que nunca sequer leu o Novo Testamento, porque só se esconde atrás de textos isolados triunfalistas, só de vitórias, só quer massagear o ego, dormir confortável. Não, irmãos, não, irmãos, a Bíblia diz assim: eu vos escolhi, vos designei para que vades e dei frutos. Deus nos ordena a dar frutos. O que é isso? Desenvolver nossa fé, nossa espiritualidade, crescer. Efésios capítulo 4 diz que Ele escolheu um para profetas, outros para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. Para quê? Para a edificação dos santos, até que todos chegamos à unidade, à estatura do varão perfeito. O que é isso? Crescer a estatura de Cristo, é crescer espiritualmente, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente. É desenvolver a vida espiritual ao longo dos anos. E Deus usa essas ferramentas, tragédias, desertos, principalmente para essa finalidade, amadurecer-nos, desenvolver-nos. Não é só livramento, não é só encher barriga, não é só, vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. Não! Aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até os dias de Cristo. Crescimento gradativo. Deus espera isso de nós. Por favor, irmão, eu quero te implorar, pare de ficar com esses irmãos com cara de coitados. Ai, meu Deus. Ai, e pondo versículozinho, frasezinhas triunfalistas. Vai estar tudo certo. E ficar ouvindo esses pregadorzinhos que só falam coisas positivas. Isso é mentira. Estufe seu peito.
Bata continência para o Senhor. Encare a crise e diga: Senhor, quais são suas ordens? O que está por trás disso? O que o Senhor quer me ensinar? Não adianta ficar só no quarto, no sofá, na internet, acuado. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ó o Mandetta, ó o Bolsonaro. Ai, ai, ai. A Organização Mundial de Saúde. Essa notícia A, notícia B. Isso, aquilo, aquilo. Não, 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 não. Olhe ao redor. Olhe para dentro de si. Veja as suas digitais em toda a sua casa. Pega o álbum de fotografias, olha o passado. Pega o histórico do computador, o histórico do celular, avalie, vasculhe, desengavete, abra os porões, os sótãos, entre, veja o pó, o mofo, o bolor, conserte tudo, faça a asepsia da sua vida, limpe tudo, organize tudo, coloque tudo em dia. Há muita coisa, meu irmão. Essa quarentena Deus está nos oferecendo para fechar nossa vida para balanço. Reveja a maneira que você trabalha, reveja a maneira que usa o dinheiro, reveja o seu corpo, reveja a sua mente, reveja a maneira que lida com os filhos, com os pais, o relacionamento, reveja a sua vida. Irmão, que triste será você passar por tudo isso sem tirar os proveitos necessários. Não é verdade? Você já pensou a pandemia terminar e você voltar para a sociedade, para a escola, para o trabalho, para a igreja, a mesma mulher, o mesmo homem, o mesmo filho, o mesmo profissional, o mesmo pastor, o mesmo obreiro, sem ter mudado nada, sem ter avançado nada. Que coisa triste. Que coisa mais triste que vai ser. Eu quero terminar essa parte com isso. Vou repetir pela 50ª vez. O Deus que controla tudo, que controla até essa pandemia, de modo que ela trabalha ao nosso favor, para o nosso bem, tem uma finalidade pedagógica. Não é só nos manter enclausurados, engordando e desejando que tudo passe sem aprender nada. Há uma lição. E a partir de hoje você vai explorar esta pandemia e vai tirar lições preciosas, vai crescer, vai ouvir a voz de Deus, vai mudar radicalmente a sua vida, para que depois que ela passar, você seja um outro homem, uma outra mulher, um outro cristão, com uma consciência espiritual elevadíssima, maduro na fé, um pai, um profissional, uma esposa, um marido, um filho, uma mãe, superiores às que vocês são hoje. Quanto ao que vai acontecer, Paul Washer fez uma declaração essa semana e ele disse assim que eu não preciso preocupar, eu não preciso preocupar em saber qual o destino dessas coisas, o que Deus vai fazer. Eu conheço a Deus.
sei que Ele é bom, santo e justo. E sei que o desfecho de tudo isso será bom, santo e justo. E nisso eu descanso. Então, meu irmão, o desfecho de tudo isso, se está nas mãos de Deus, e está, pode ter certeza de uma coisa: será bom, santo e justo. E a única finalidade de tudo isso acontecer é nós fazer o bem, nos formar, esculpir em nós a imagem de Cristo. E enquanto Ele faz isso, vamos aprender as lições que Ele quer trazer. E mais que o alívio, que o livramento, que o carro, a casa, o emprego, a saúde, os funcionários de volta, é o crescimento, as lições que Ele pode nos proporcionar neste tempo. Descanse e confie em Deus. Amém?